o tempo é igual para todos. Já viu só? Já parou para pensar nisso? Que todo mundo tem as mesmas 24 horas? Que aquele empresário, por exemplo, bem-sucedido, ele tem as mesmas 24 horas de uma pessoa que está quebrada financeiramente? Sejam muito bem-vindas, fabulosas, a mais esse conteúdo aqui do Minha Fábrica de Crepes, esse canal exclusivo para você aprender a como faturar R$3.000 por mês ou mais da cozinha de casa com o melhor tipo de crepe suíço congelado. Eu sou Pri Silva, criadora da versão congelada de crepes suíços, e o tema de hoje é como gerir o seu tempo para fazer renda com os crepes congelados. Mas antes de começarmos, eu tenho uma pergunta para vocês. Já se inscreveram nas nossas redes sociais? A gente tem vários conteúdos em todas elas. Então, se não se inscreveu, assim que acabar esse vídeo, não precisa sair para ir lá agora não. Assim que acabar, você já clica na descrição desse vídeo que tem todos os links diretos das nossas redes sociais e nos acompanhe lá também. Um dos desafios que a gente mais passa hoje em dia, e eu tô para te dizer que não é só eu, não é só você, é a maioria da população, é a falta de tempo. Todos nós, gente, exatamente todos nós adultos, né, que precisam trabalhar, que têm tarefas no dia a dia, tem muita coisa para gerir. Tem filho, marido, casa, cachorro, papagaio, enfim. Quando não tem, tem estudos, tem projetos novos, né? Então tem muita coisa para a gente cuidar. E muitas das vezes tem muita gente que cuida disso tudo e muito mais. Então a correria do nosso dia a dia é muito grande. Sim, é muito grande, mas uma coisa é fato. E eu quero que vocês anotem isso num papel, tá? E nunca mais esqueçam. Não é falta de tempo, e sim falta de prioridade. E o que eu quero dizer com isso? Vocês vão entender até o fim desse conteúdo que quando você tem um projeto que você quer fazer acontecer, se você quer que a renda com os crepes seja presente, seja sucesso, que você consiga ter isso com tudo que você tem que lidar, inclusive, é possível sim. Inclusive vou dar dicas para vocês como direcionar isso e como conseguir gerir esse tempo também para conseguir fazer o que precisa ser feito e, claro, conseguir chegar aí na sua renda com os crepes congelados também. Olha só, a gente sempre roda pesquisas para entender vocês melhor, o que a gente pode estar fazendo para ajudar, bolar o melhor live, bolar a melhor aula, o melhor conteúdo. E quando a gente pergunta o que é o maior desafio hoje, sabe o que mais aparece? Que não é incomum? Tempo e dinheiro. Os dois desafios que mais aparecem. O dinheiro, inclusive, tem conteúdo aqui nesse canal. Quanto você precisa para começar o seu negócio de crepes, então vai envolver totalmente essa parte financeira, você já vai entender também o que você precisa de dinheiro, né, de financeiro para poder começar aí. E só pesquisar aqui no canal e já conferir. Mas hoje, quando a gente fala em tempo, que é esse outro item da pesquisa que aparece muito, isso é um pouco diferente. Porque ao contrário do dinheiro, que uns têm mais, outros têm menos, o tempo é igual para todos. Já viu só? Já parou para pensar nisso? Que todo mundo tem as mesmas 24 horas? Que aquele empresário, por exemplo, bem-sucedido, ele tem as mesmas 24 horas de uma pessoa que está quebrada financeiramente? Aquela pessoa que é super fitness, que tem um corpo todo definido, que tem as mesmas características do dia a dia, tem filho, tem marido, tem casa, tem trabalho, ela tem um corpo todo fitness e a outra está sedentária e está fora do peso. O que difere? Será que realmente essas pessoas de cá, esses primeiros exemplos que eu disse, são pessoas privilegiadas pelo mundo ou elas geriram o tempo delas de forma a atingir o que elas tanto querem? Elas abriram mão de certas coisas para ter prioridades, para priorizar aquilo que realmente interessava, que era o foco delas. Pois é, então todo mundo tem as mesmas 24 horas e quanto a isso não tem como discutir.
Mas uma coisa é fato, você também consegue. Se você se sente hoje perdida na organização do seu dia a dia, que não vê por onde começar, não sobra brecha para começar um negócio com crepes aí da sua casa, você vai ver que é questão de organização. E fica aqui comigo que eu tô aqui para te ajudar. E eu vou mostrar para vocês clarear melhor isso, que eu sei que é um tema aí muito intenso, né? Que às vezes atinge não só essa área do início do negócio com os crepes, mas atinge também outras áreas da vida, e você pode levar isso aqui tanto para começar o seu negócio de crepes agora, quanto também externar isso para outros ramos da sua vida. Você vai entender que é como você usa esse tempo que vai definir. Então agora você já anotou aquela frase, né? Eu quero que você pega um papel e uma caneta, pode pegar o papel e a caneta, e você vai escrever essa seguinte pergunta: o que é prioridade hoje na minha vida? Então coloca aí. Você pode sim, ter mais de uma prioridade, mas o ideal é que você tente centralizar no máximo 3, 4, estourando prioridades no dia a dia. Porque eu sei também que não é só profissional, né? Tem outros ramos, tem família e tudo, que você também tem como prioridade. Mas escreva aí, quais são suas prioridades master, mas assim, 3. Quais são suas 3 prioridades hoje, que você precisa, que é urgente resolver na sua vida? Você vai entender e você vai ser guiada para poder basear suas tarefas do dia a dia nessas 2 prioridades. Porque, gente, quando a gente fala, minha prioridade é ficar fitness, por exemplo, né? A gente usou esse exemplo lá atrás, a gente está trazendo aqui para nossa realidade. Não é porque você diz que a sua prioridade é ser fitness que da noite pro dia você vai ser fitness. Ou, qual o caminho de eu estar aqui como eu tô hoje, fora do peso, enfim, para chegar a ser fitness? Tem um caminho para percorrer, você tem que ter ações para isso. E essas ações vão ser feitas no dia a dia. Não é uma dieta de um dia ou um exercício de um dia que você já vai ficar fitness. Dia após dia. Constância e agenda travada para aquilo. As pessoas têm agenda travada para atividade física. Quem é fitness tem horário para ir na academia, tem horário para fazer crossfit, tem horário para fazer natação e segue. E aí a conjuntura, né, o decorrer dessa constância de atividades que vão te levar para essa meta, que é a meta, é a sua prioridade, que a gente está falando aqui. Então, primeiro passo, defina essas prioridades. E aí a sua prioridade, uma delas, é claro, tem que estar aí a renda com os crepes congelados, porque eu tô aqui para te ensinar isso, tá? Lógico que você vai levar para outros ramos, mas o nosso foco aqui é fazer você entender aonde você pode estar gerindo o seu tempo aí para começar. O que você precisa entender é que não dá para abraçar o mundo, tá? Então, às vezes você fala assim, nossa, mas eu tenho um tanto de prioridade, eu quero fazer a renda com os crepes, Pri. Mas olha, eu tenho família, eu tenho amigos, eu tenho fitness, eu tenho um grupo, não sei do que eu gosto de participar, tem isso aqui, tem a natação, tem 1 milhão de coisas. Então, você tem que escolher. A vida é feita de prioridades. Lembra? Você é humano e é humanamente impossível a gente abraçar o mundo, pegar e fazer tudo. Lembra? Nós temos apenas 24 horas por dia, como todo ser mortal. Então, você vai colocar nessa lista aí no máximo 3. E se a sua vida financeira está precisando ser prioridade hoje, você está aqui interessada a fazer renda com crepes, ela tem que estar lá e você vai entender que você vai ajustar o seu dia a dia, as suas tarefas para que isso aconteça. Agora que você definiu suas prioridades, você também precisa entender uma coisa, que não é passe de mágica, tá? Quando você decide empreender com crepes, que seja fazer da sua renda principal ou a sua renda extra, você vai ter um caminho para percorrer, mas esse caminho é algo estruturado, é algo com metodologia, é algo que é você aplicar, tá? Então não é bicho de 7 cabeças, é coisa que qualquer pessoa, mesmo que nunca tenha empreendido, vendido nada, entrado numa cozinha para fazer nada, é possível.
Mas tudo requer tempo, gente. A gente não consegue fazer assim e o crepe tá pronto para vender. Então você tem que produzir, certo? Mas se você trabalha, por exemplo, no emprego formal ou já trabalhou, sabe que você tem 8 horas para ganhar aquele dinheiro no fim do mês, não é? 8 horas por dia, ou mais ou menos, enfim, depende do emprego. No empreendedorismo não é diferente. Você vai despender horas do seu dia para fazer o que precisa ser feito, claro, porque lembra, não tem varinha de condão, e aí sim você vai conseguir avançar. Mas a gente está aqui para poder lembrar vocês que não tem nada de errado, né, com o trabalho formal, mas quando a gente empreende, a gente aplica essas horas. Muitas das vezes essas horas são até maiores, né, do que um CLT, você desprende mais tempo, dependendo do seu foco de crescimento e tudo mais. Mas você tem total controle sobre essa meta. Você tem total controle sobre aonde você pode chegar. Afinal, você é que decide até onde vai seus sonhos, né? E agora eu vou te dar uma dica master de como que você pode organizar o seu dia e vai ter prática, tá? Aqui que você vai sair daqui com certeza, se você aplicar, você vai conseguir avançar em relação às suas tarefas do dia a dia. Você vai deixar uma coisa tudo muito organizada, tá? E eu indico para a gente conseguir chegar, né, nessa prioridade, atingir essa prioridade, né, tornar ela uma meta e ela ser cumprida, ela ser atingida, que é a nossa renda com crepes congelados, tem uma ferramenta que ajuda muito, que hoje, no meu ver, é uma das ferramentas que mais pode, né, que tem mais potência para te ajudar. E essa ferramenta se chama Agenda, tá? E por que que a agenda é fundamental importância, né, nessa parada? E não precisa já preocupar, não sei mexer com a agenda, meu Deus do céu, é coisa simples que eu vou te ensinar aqui, tá? A agenda, você coloca tudo de forma organizada lá, com dia e horário para fazer e acontecer. Então isso deixa mais difícil você esquecer, porque quando a gente deixa tudo por conta do cérebro, é claro que uma coisa ou outra passa batido. A gente esquece, ou muitas das vezes a gente se sabota, a gente fala que tem que fazer, mas acho que não vou fazer não, amanhã eu faço. Porque não tem nada escrito, não tem nenhum guardião, nenhuma ferramenta que fica te cutucando lá, que fica te deixando incomodado quando você olha e vê que tem que ser feito aquilo. Então, ela elimina essa autossabotagem, né? O que é autossabotagem? É a gente postergar, adiar, falar, não, tá tudo bem, hoje eu não vou fazer não. Quando você tem uma agenda e coloca lá, e eu vou explicar para vocês, é como se tivesse alguém te olhando o tempo todo. Tem que ser feito isso aqui, já é quase 3 horas da tarde, está na hora de começar isso aqui. E isso te ajuda a ter menos chance, né? Não é que não vá acontecer, mas ter menos chance de sabotar, de adiar, de deixar para lá e deixar tudo controlado. Se alguém te chamar para fazer alguma coisa no horário X, no dia X, você sabe que você tem aquilo para ser feito, pode ser dia tal, hora tal, porque esse eu não posso. E aí você vai organizando a sua agenda. Tira, tudo aqui da cabeça. Meu Deus, Pri, beleza. Antes de você me explicar como é que usa essa agenda aí, né, dar esse direcionamento aí do que é essa agenda, quanto que eu preciso investir de tempo e dinheiro para mexer com esse negócio de agenda? O tempo é o mínimo, tá? É uma vez na semana você relatar tudo, vou instruir vocês a passar isso para uma agenda. E dinheiro é mínimo, gente. Você pode montar sua própria agenda num caderno, né, com datas e dias, mas também você pode comprar pronto na papelaria, na gráfica, por um preço assim muito barato. Uma agenda boa hoje, eu usei muito a agenda de papel, né, que é uma das opções. Você consegue por 30, 40 reais no máximo, uma agenda muito boa, totalmente estruturada, organizada para você, né, colocar no seu dia a dia lá. E o direcionamento que ela vai te dar, sabe, para poder você, quem nunca, né, começar uma coisa e parar. Você começa, para, você foca em outra coisa, aí que lá ficou sem acabar, e alguém já te chama, você já para isso aqui, dispersa, vai para outra coisa, e aí dá sempre aquela sensação que não consegue terminar nada, e realmente não consegue terminar. Se você quer arrumar o jeitinho, arrumar o tempo, né, para você fazer acontecer com os crepes, a agenda vai te ajudar muito nisso, porque você sempre vai ter o foco de começar e terminar aquele horário, fazendo tudo que tem que ser feito, uma coisa por vez. E se eu não fizer o controle da minha rotina, o que vai acontecer?
Você vai se sentir frustrada, perdida, né? E sem direcionamento. E vai ficar com aquela sensação, sabe aquela sensação que a gente passou o dia e não fez nada de produtivo? Então, quando a gente não deixa nada organizado, a tendência disso acontecer é maior. E aí, com isso, você tem mais chances de perder o foco, desanimar. E aí, depois, a gente sabe que o desânimo causa uma tendência grande à desistência daquele projeto. Então, quando a gente deixa tudo organizado, as coisas fluem, as tarefas são sendo feitas, né, vão sendo feitas, e isso vai te dando aquela sensação que você está, sim, caminhando para o seu propósito. E qual que é o melhor momento para eu começar, então, a organizar meu tempo aí na agenda, Pri, seja ela de papel, seja ela virtual? Eu indico fortemente vocês começarem com a de papel, porque é algo mais fácil, mais prático, que você tem mais como tocar, né? Como rabiscar e sentir realmente que você está fazendo a sua organização do dia. E o melhor momento para começar é agora. É normal que no início, né, seja mais difícil você colocar em prática, porque você não está acostumada. Mas eu vou te dar dicas práticas que vai te ajudar. E é normal você não cumprir 100% daquilo que você determinou para poder ser feito, né? Então, às vezes você tinha que fazer aquela tarefa naquele determinado momento, até tal hora, e não deu para ser feito por algum motivo. Então, é normal que não seja 100%, né? Nem quando a gente já está mais avançada, muitas das vezes a gente consegue seguir fielmente o que está lá, porque imprevistos acontecem, mas é ideal que você busque pelo menos 80% do que está escrito naquela semana, daquela agenda sua, né? Tanto para fazer a sua renda com os créditos, todo o que precisa ser feito ali, quanto a sua vida pessoal seja cumprida, tá? E é importante entender que também não está escrito em pedras. Não quer dizer que o que você colocou lá não poderá ser mudado, não poderá ter feito ajustes, né? Às vezes você considerou fazer a compra na manhã da quarta-feira, e aí aconteceu um imprevisto, o seu filho, né, precisou de você, alguma coisa assim, e você não conseguiu ir na quarta de manhã, você teve que fazer à tarde. Isso é normal, tá? Como eu disse para vocês, é algo flexível. Não é porque você descumpriu ou que teve que mudar que aquilo vai te prejudicar, né? É importante ter esse discernimento, ser gentil com você mesmo, principalmente no início. O que é importante é você não deixar para muito depois. Então, não deu para fazer aquela tarefa que estava destinada, já tenta encaixar ela o mais rápido possível para não virar, né, uma bola de neve de tarefas para frente. Você deve estar se perguntando aí, mas eu nunca empreendi, eu nunca fiz crepes, eu não sei por onde começar, não sei que tarefas que eu preciso fazer. Calma que eu vou deixar para vocês logo 10 estratégias, tá? 10 dicas, 10 passos fundamentais para vocês prestarem atenção em ter blocos de tempo para tal, né? Para fazer eles. São passos fundamentais para você iniciar o seu negócio, sabe? Porque depois, à medida que a gente vai alavancando as vendas, vai crescendo, vai previsionando outras coisas, né? Então mais tarefas vão surgindo, mas essas 10 que eu vou dizer para vocês, elas são fundamental para você que está iniciando. Mas antes da gente já ir, né, mais para a prática, é importante vocês saberem onde as pessoas mais erram para vocês não cometerem esses erros, tá? Então, quando a gente fala em planejamento das tarefas, um dos erros mais grotescos que as pessoas cometem é dividir a sua vida pessoal da sua vida profissional. Então, muita gente, você pode ver, tem uma agenda para o trabalho e uma agenda para a vida pessoal. A sua vida é só uma. Então, a sua vida tem que estar toda num lugar só. Todos os seus compromissos e tarefas têm que estar num lugar só. Então, sim, a agenda, a sua organização das tarefas é num lugar só, tanto da pessoal quanto da profissional. Um outro erro muito grande é o não alinhamento com as pessoas envolvidas. Então, você vai criar uma agenda de rotinas, você precisa adequar, né, as prioridades, lembra? Suas tarefas que levam para essas prioridades. E aí você tem o marido, o filho, ou mora com a mãe, ou mora com o pai, enfim, e não alinha com eles. Então,
você estava numa rotina diferente, você muda, as pessoas precisam saber, principalmente aquelas mais próximas. Então, as pessoas não avisam essas pessoas e aí fica tendo contratempos, né? Então, a pessoa chama ela toda hora para fazer alguma coisa, principalmente quando tem filhos, né? Filhos menores, chama toda hora pedindo alguma coisa e não entende que aquela hora ela está dedicada naquela concentração, naquela tarefa. Então, deixar tudo bem conversado, bem organizado, né? É muito importante com essas pessoas. Então, por onde eu vou começar? Definindo as suas prioridades. E aí você vai listar todas as tarefas que precisam ser feitas para que aquelas prioridades sejam alcançadas. Então, você vai listar isso tudo num papel. Inclua tudo que tem relacionado à sua vida pessoal que você tem que fazer. Então, se você precisa, tem que ser você, levar seu filho na escola, e isso precisa estar lá anotado no papel. Você tem que tirar um tempo para fazer aquela atividade. Então, tanto a parte profissional quanto pessoal tem que estar listado nesse papel. Depois você vai indicar as prioridades, né? As prioridades daquelas tarefas. É como se fosse uma hierarquia, da mais importante para menos importante. Então, você vai deixar um pódio, né? Um pódio para essas tarefas do que é mais importante, que não pode deixar de ser feito durante a semana, para o menos importante também nessa lista. Depois, com as partes importantes definidas, você vai colocar isso na agenda. E aí, cada um no seu horário. E aí, você vai perceber até onde você consegue preencher e o que vai ter que ficar para a próxima semana, ou inclusive o que você pode delegar. O que é delegar? É terceirizar para as pessoas, né? O que você pode deixar, pedir para alguém, organizar para outra pessoa fazer, para que você ganhe espaço na sua agenda. Outra coisa muito importante é deixar um pedacinho da agenda em branco, tá? Para imprevistos. Mais ou menos 1 hora do seu dia, deixar uma brechinha lá, porque se alguma coisa atrasar, se alguma coisa acontecer que você precise resolver, você não atrasa tanto a sua agenda. Deixa então uma brechinha sempre de 1 horinha mais ou menos aí por dia, para se caso acontecer alguma coisa, você tenha aí um respiro de tempo. E por fim, estude e mentalize você realizando aquelas tarefas. Então, sempre eu gosto de fazer nos finais de semana, né, sexta, domingo, já fazer o planejamento da próxima semana, então é sempre semanal. E aí, quando eu termino, eu dou aquele parâmetro geral, dou aquela olhada assim e me imagino, ó, minha segunda vai ser assim, minha terça, minha quarta, minha quinta e assim por diante. Então, isso já vai te interiorizar, sabe? Tudo aquilo que precisa ser feito. E como que eu organizo isso, né? Tem uma agenda, tem tudo isso para ser feito, mas tem um detalhe muito importante para você fazer antes de colocar isso tudo no papel. Isso é uma atividade, tá? Você vai fazer aí na sua casa, é muito simples, mas é muito importante e inclusive eu já pincelei sobre ele aqui nesse tópico anterior. Você, antes de colocar tudo no papel, né, para poder fazer o que é mais importante, menos importante, para colocar na agenda, você vai pegar um outro pedaço de papel e vai colocar 2 colunas, vai pôr um risco no meio desse papel. Do lado, você vai colocar o que eu devo parar de fazer, que são essas coisas que não te levam para lugar nenhum. Ou aquele tempo que você fica 1 hora nas redes sociais à toa, ou aquela fofoca que você gosta de pôr em dia com a vizinha, que você fica lá perdendo às vezes meia hora, 1 hora por dia. O que é que você tem que parar de fazer, que você pode parar de fazer para ganhar tempo e utilizar esse tempo para fazer dinheiro, para fazer a sua renda concreta. Pro outro lado da coluna, você vai colocar o que eu posso terceirizar, delegar para alguém. Aqui nesse campo, você vai colocar as tarefas que você pode passar para alguém fazer. Lembra que eu comentei? Então, vamos supor o exemplo de levar o filho na escola. Você leva o filho na escola todos os dias. Um exemplo. E aí, você poderia pedir para o seu marido, ou para sua mãe, ou para sua irmã, levar o filho na escola, ou buscar, ou 3 vezes na semana, te ajudar levando e buscando. Enfim, um exemplo para vocês clarearem, ter uma ideia de algumas coisas que às vezes você pode delegar. Dentro de casa, tem que arrumar a cozinha, tem que lavar a casa. Você não pode delegar, às vezes assim, para alguém uma parte. São apenas exemplos, tá? Para vocês refletirem se realmente não existe nada que alguém possa te auxiliar.
de quanto em quanto tempo fazer, né, essa agenda. É semanal, tá? Como eu disse para vocês, vocês vão fazer toda semana e sempre vai fazer de domingo a sábado ou de segunda a domingo, do jeito que você sente, né, que começa a sua semana para valer. Mas o importante é que seja semanal, ou seja, você determinar suas tarefas daqueles 7 dias para frente. Por que não menos? Não menos porque fica muito pouca coisa, né? Fica muito rápido. Toda hora você vai ter que parar para fazer a agenda do outro dia. E isso às vezes pode te atrapalhar, te confundir. E se for muito longo, fica uma coisa muito dispersa, muito a longo prazo, as coisas podem acontecer. Então o ideal é sempre você fazer toda semana. Então, bora para a prática, ó. Já anota aí também que é muito conteúdo de valor. Agora eu vou colocar para vocês 10 tarefas prontas para o início da sua jornada aí com os crepes congelados, para você fazer renda. Então, essas 10 tarefas, elas não estão necessariamente na ordem, você vai determinar a ordem que fica melhor aí, né, na sua jornada diária, mas elas são fundamentais para você que está começando. Então, bora lá! Primeiro lugar, a gente coloca o número 1, compra semanal, né? Então você vai determinar o que você vai produzir na semana de congelados e você vai ter que ter, seja 1, 2, 3 vezes na semana, às vezes você consegue comprar tudo, né, em um dia para a semana inteira, a compra do que você precisa de insumos para produzir aqueles crepes. A segunda tarefa é a preparação do recheio e da massa, também tirar um tempinho para fazer toda essa preparação. Número 3, a confecção dos crepes em si, o tempo que você precisa para confeccionar. Número 4, a limpeza, deixar tudo organizado para que no outro dia esteja tudo conforme, né, para mais um dia de jornada. Número 5 é tirar um tempo para estratégias, tá? Para pensar em campanhas, em promoção, em que você vai fazer para captar mais vendas, parcerias, revendas. Tirar um tempo para a sua parte estratégica. Número 6, feedback de clientes. Muito importante, é bem rápido esse período, né? Todo aquele cliente que comprou dos dias para trás, você tirar um tempinho de perguntar como que foi a experiência dele, o que ele tem a pontuar, porque isso vai fidelizar e isso vai impulsionar você também nas vendas. 7, prospecção de clientes. Então, você precisa também tirar um tempo para colher mais vendas, para ver onde você pode estar colhendo mais clientes, mais parcerias. Número 8, redes sociais. Isso mesmo. Eu estou dizendo aqui para vocês, tem que ter um tempo para tirar para as redes sociais, para fazer interação, para fazer um post, para engajar, para fazer uma enquete, para mostrar a você. Isso é um baita tipo de divulgação, né? Então é muito importante que você tire um tempinho também para dedicar nas redes sociais. Número 9, planejamento e controle, né, dos crepes congelados. Você precisa planejar o que você precisa comprar. E o número 10, o fechamento do caixa. Então, no seu mês precisa ter um período que você vai fechar o caixa, quantos crepes vendidos, quanto que foi faturado, o seu lucro. Então, é muito importante. E lembrando que essas tarefas não necessariamente é uma vez na semana, tá? Então, muitas delas vão repetir e isso vai depender do tempo que você vai destinar, né? Do tanto que você vai estar dedicada a esse negócio.